Pode ter certeza que é vinho de merda. Falar de vinhos engraçados. Com nomes engraçados. Estamos aqui para palavrear, mas ele já avançou o sinal e já disse que nós vamos falar hoje de vinho. Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Você está no... Palavrinhando. Ele é o Alessandro. E ela é a Rosana. E a gente está aqui para... Falar de vinhos engraçados. Com nomes engraçados. Se fosse a Rosane Mazzulo, que não está conosco hoje, porque ela está tocando os projetos dela, ela diria, estamos aqui para palavrear, mas ele já avançou o sinal e já disse que nós vamos falar hoje de vinho. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal e comentar, porque é muito importante a sua participação. E hoje a gente vai falar de vinho, palavrinhar sobre vinho. E o nosso palavrinhar hoje, não necessariamente sobre característica, sobre como é que se faz vinho, como é que se harmoniza. Não vai ser falado sobre elaboração, nada daquelas coisas chatas que o mundo do vinho tem. Hoje nós vamos falar de nomes de vinhos engraçados. De todos os países do mundo tem sempre um vinho com um nome engraçado, mas os melhores ainda são os portugueses. Porque a língua portuguesa, né, por nós falarmos a mesma língua, né, eles acabam usando termos que fazem para nós ficar muito engraçado. Então, esse vai ser o tema de hoje. Então, ele já disse, nós falaremos sobre nomes de vinhos que soam engraçado para nós, que para eles é normal. Super normal. E para quem não sabe, o Alessandro, o mais intimamente Ale, é meu marido e foi por muito custo que eu consegui fazer com que ele participasse de um episódio aqui do Palavrinhando. Então, vamos aos nomes? Vamos! Pode começar? Começa? Bom, tem uma região portuguesa, chama-se Bairrada, que eles têm um vinho, né? A vinícola chama Campo Largo, e eles têm um vinho que chama Vinha do Puto. A primeira coisa que a gente faz quando lê na garrafa Vinha do Puto, começa a dar risada. Na língua portuguesa do Brasil, é uma coisa engraçada. Puto é um xingamento. No Brasil a gente é puto e outras versões são um xingamento. Lá, para eles, é apenas menino. Então, vinha do puto é apenas o vinhedo do menino. Por isso que para nós fica engraçado e para eles até acham estranho. Falam, por que vocês acham isso tão engraçado? Porque para nós é apenas um menino, né? Aí, esse aqui, mais alguma coisa para falar desse vinho? Não. Ela perguntou também, ela tinha me pedido para fazer uma harmonização de cada vinho engraçado. Falar, um vinho do puto, ele fica muito bom com tremoço, com azeitona, e como ele é da bairrada, com um leitão à bairrada, eles casam muito bem, né? Esse é o primeiro vinho. O segundo vinho, deixa eu pegar minha colinha aqui. O segundo vinho já tem um nome mais engraçado ainda, chama-se Chão de Rolas. É o quê? É mesmo? Chão de rolas? Então tá bom. Não deixa de ser um piso que tem aquele passarinho bonitinho que você encontra em todas as cidades, a pombinha rola. A diferença é que eles só chamam de rolas. E aí, para nós, fica uma coisa cômica. Mas para eles, não. É um vinho de Setúbal, uma região embaixo de Lisboa, né? No sul já, de Portugal. Ele harmoniza bem com carne bovina. Setúbal, carne bovina, mas churrasco com pouco tempero, nada de um chimichurri, sim, e carnes ensopadas e assadas. Uma carnezinha de caça também vai bem com ele, né? Uma das coisas que os portugueses são muito bons é para fazer uma carninha de caça, lebre, perdiz, né? Esses animaizinhos. Coelho lebre, seria lebre. Coelho. É verdade. Né? O coelhinho, tadinho do coelhinho. Aí, e esse seria o segundo vinho. O terceiro vinho, esse já é mais conhecido dos brasileiros, né? Ele, inclusive, é trazido para o Brasil por uma grande empresa, que é a Herdade do Esporão, né? Todo mundo já deve ter bebido algum vinho deles, porque eles têm vinhos em mercados, têm vinhos em restaurantes, né? Eles fazem grandes azeites também, inclusive o do coco bambu é deles, o azeite é deles, né? O
O nome do vinho é Perereca do Monte. Perereca do Monte. Então tá bom, né? Então a gente, quando bate o olho na garrafa, fala, nossa, aquele monte tá cheio de perereca. Só que assim, se você pegar a garrafa, depois ela vai colocar a foto da garrafa pra vocês, o Perereca do Monte é o bichinho, o anfíbio, pequenininho, bonitinho, assim, ó. É todo coloridinho, inclusive, é um rótulo bem bonito, né? Mas tem essa, né, da gente lembrar de besteira, né? Brasileiro ainda que adora uma besteira. Porque eles falam, né, que brasileiro precisa ter muita maturidade para morar em Portugal, porque as palavras que eles têm lá, eu estou sendo bem bonzinho, porque tem coisas muito piores por lá. Tem coisa que não dá pra gente Não dá pra gente colocar no YouTube, porque o próprio YouTube vai bloquear a gente. É capaz de bloquear, né? Porque nós não estamos em Portugal. Se nós estivéssemos em Portugal... Eles eu achava, por que vocês estão falando né? tão sério? Como IP do Brasil, aí pode ser que dê algum tipo de censura por conta de palavras mais pesadas. Tem aquele que é da... A gente estava conversando... Esse é o próximo, calma. Tá. Esse é o próximo. Só estou eu querendo atropelar. Né? Aí, uma harmonização simples para esse vinho, charcutaria e queijos, mas não queijos muito fortes, assim. Nada de um gorgonzola, de um roquefort, né? Uma coisa... Queijinhos mais leves. Até um provolone bem salgado, assim, vai bem com ele. Né? Mas nada muito potente. Ah, esqueci de um detalhe. Todos eles são tintos, tá? Todos esses vinhos que eu falei o nome são todos vinhos tintos, tá? Agora nós vamos para um que esse com certeza a maioria, se não provou, já viu em alguma mesa de qualquer lugar que foi. O famoso periquita. Isso é muito louco. Esse aí, todo mundo quando vê dá risada. Que vinho que você trouxe? Uma periquita. É o quê? Como? Qual o nome do vinho? Esse é um vinho que todo mundo no Brasil conhece. É um vinho muito famoso aqui, né? É um vinho que o nome criou uma força tão grande que até o branco, que não vai a uva, que é de nome periquita, porque periquita nada mais é do que a uva Castelão, como ela é conhecida em Setúbal, na região de Setúbal. Né? Castelão, se não me falha a memória, é uma uva típica do Alentejo, mas na região de Setúbal ela é conhecida como periquita. É somente isso. Mas para nós, vira palhaçada, né? É um vinho que o nome criou uma força tão grande que até o branco, que não vai à uva Castelão, tem o nome de periquita. Que a uva, né, o branco é feito com outras uvas. Né, uvas típicas portuguesas e a Sauvignon Blanc francesa. Ah, é uma periquita branca. Isso, é uma periquita branca, mas só que o nome criou tanta força no Brasil que até o vinho branco deles tem o nome de periquita, que é pra você saber o que você já tá comprando. Ah, é aquele vinho da periquita. E tem a versão masculina da periquita, o vinho tinto. Não, ele tem o tinto e o rosé, só que ambos são com a Castelão. A palavra masculina. Periquito. Tem pinto. Tem o vinho que chama pinto. Mas esse eu não estudei nada sobre ele assim, até porque eu fiquei com receio do Facebook. Desculpa, propaganda pro dono errado. Eu fiquei com receio do YouTube bloquear, né? Porque no Brasil é uma palavra meio pesada, assim. Então esse eu não pesquisei muito sobre ele. Os que eu mais pesquisei foram esses 4, porque... Tem uns também, nomes assim, tem Você não falou o quarto ainda, amor? Falei, o quarto é a periquita. Não, e o daquela árvore, da florzinha? Você não falou dele? Você falou da cabaça? 4. Não, eu não peguei os nomes pesados. Ah, tá. Eu não usei os nomes pesados. Porque eu falei assim, porque assim, existe um vinho em Portugal, chama-se Monte da... Você já ouviu uma cabaça? Aquela... Parece uma moringazinha, que é uma planta. Só que é a versão masculina. E a versão masculina no Brasil é meio que um palavrão. Aí é complicado. É meio pesado. Por quê? Tudo bem. Por que elas usam monte da cabaça masculina? Porque no monte, próximo aos vinhedos, com O, não com A, né? O próximo aos vinhedos, existem várias dessas árvores. Então eles apelidaram apenas por isso. Porque era a vista do vinhedo. Qual é a vista do vinhedo? Ah, tem um monte de árvores que seriam, eu não sei se a pronúncia é correta, mas tem um monte de cabaceiras. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome da árvore.
tá? Mas esse é um nome que eu achei que, né, tem certos nomes que infelizmente a gente não pode dizer, né, porque inclusive eles ofendem, né, certas pessoas, então a gente não... São engraçados? São, mas você tem que medir aonde você vai conversar sobre eles, né? E pra gente finalizar aqui o nosso episódio, que né, vai ser bem rapidinho mesmo, eu queria que você contasse a história do João, da sexta-feira, que ele estava contando sobre aquele... Que até a gente fez um... Essa é A gente fez um Reels do João contando. É uma quinta, se eu trocar o nome de vocês, me perdoem, mas eu acho que chama-se Quinta do Avidagos. É uma quinta... Não me lembro agora bem a região, eu não lembro se é no Douro ou se é na região de Vinhos Verdes. Chama-se Quinta do Avidagos. Né? Eles lançaram uma linha de vinhos feitas com uma uva até desconhecida, até por pessoas que estudam bastante sobre vinho, que é Alvarelhão, ela se chama. Né? E eles fizeram uma linha de vinhos que é, assim, os nomes, como diz assim, né, eles gostam de fazer, às vezes, nessa parte eles foram para fazer sátira mesmo, né? Porque o vinho, assim, o branco, todas são feitas com a mesma uva, Alvarelhão, que é uma uva tinta, né? O branco chama-se extinto. O rosé chama-se quase tinto, porque o rosé sempre tem essa aparência rosada. E o tinto, mesmo tinto. Então, eles foram geniais, assim, né? E eu acho que essa sacada foi justamente pro público do Brasil, porque né? O brasileiro adora uma palhaçada, né? Então eles vão colocar uns nomes engraçados que é para ver se pega no país, né? Porque em Portugal tem muitos nomes, muitas palavras que para nós aqui elas são chulas, são palavrões. E para eles é normal. Né? Que nem baguete lá é cacetinho, sim. Fila lá é bicha, bumbum é pica. Não. Bumbum é pica, né? Ai, Ale, é verdade. Pica injeção. Pica injeção. Eu vou colocar o pi. Tem que pôr o pi, infelizmente. Bumbum é pi, né? Não tem esse negócio de bumbum, não. O negócio é curto, grosso. É porque pra nossa cultura é engraçado. Pra nossa cultura. Então, por isso que a gente dá muita risada, porque pega. Tem outros, tem milhares de exemplos, né? Se você procurar. E, como eu disse, tem outros países também. Tem a França, que tem um que chama-se Vin de Merde, né? Inclusive tem uma mosca desenhada no rótulo. É merda? Vin de Merde. Seria. Vin de Merde. Aí ele tem inclusive uma mosquinha desenhada no rótulo. Pode ter certeza que é vinho de merda. Outro, se eu não me engano, é neozelandês. Eu não lembro a pronúncia agora em inglês, né? Mas é mais ou menos assim: gato fazendo xixi no pé de framboesa. É o nome do vinho. Entendeu? Ou seja, o nome do vinho, o vinho tem um monte de coisas legais. Tem assim, é o mundo. Mad Mother, os americanos, tem um vinho americano que se chama Ménage à Trois. Então assim, mas todo mundo fica, mas Ménage à Trois não, é você, sua esposa e o vinho. Malicioso foi você. Entendeu? Então o mundo do vinho também é um lugar engraçado. Né? O que a gente tenta trazer, justamente quando a gente estuda sobre isso, é parar com esse elitismo que gira em torno das garrafas de vinho, né? Que quem bebe vinho é fresco, quem bebe vinho é rico. Não! Quem bebe vinho é palhaço, tirador de sarro também. Sim. São brincalhões. Você vai ver que é um pessoal muito que aqui a cultura da cerveja leva para esse lado de que, né, sentar no bar para fazer piada, falar besteira. Mas nos países onde o vinho é cultural, já faz parte da vida deles, eles fazem a mesma coisa. A diferença é que é com vinho. Né? Tem até um menino da internet aqui, que agora até nem lembro o nome, depois a Rosana põe o nome dele aqui, que perguntaram para ele, qual a cerveja que se bebe na França? Ele falou, uma feita de uva, chama vinho. Entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente tenta trazer para vocês, já que assim as pessoas acabam levando para esse lado, que é para você escolher uma garrafa dessa para fazer brincadeira com teus amigos quando você for num bar tomar cerveja. Você leva uma garrafa dessa para fazer brincadeira. Agora conta para eles o que é que você faz pra gente já poder
dando um tchau, pra saber por que você tá aqui falando de vinho. Ah, então. Tá falando de vinho porque palavreando trabalho são com- palavras, né? Então a gente tá falando de vinho, palavreando sobre as palavras no mundo do vinho, as palavras engraçadas principalmente. E o Ale foi convidado para que ele pudesse trazer essas informações engraçadas para nós. Então vamos aí ouvir o que é que ele faz, do que ele vive. Adivinhem. Eu trabalho com vinhos desde 2018, né? Somente vendendo, assim, né? Sem um conhecimento bem básico. Aí, depois que você entra nesse mundo, você percebe que você precisa, né, estudar bastante. É um lugar que você precisa estudar muito. Você tem formação? E aí, então, foi a hora que eu fui atrás, né? Me formei em 2 cursos de sommelier em EAD, né? E sou formado sommelier também pelo Senac, né? Turma de 2019 é a última turma quer dizer, a última turma presencial, porque depois aí entrou a pandemia e eles deram uma parada e começou tudo online, né? Então, assim, nossa convivência nesse curso foi, né, com toda noite nós provávamos vinhos do mundo inteiro, né? Cada dia de um lugar do mundo. Então, e tô nesse mundo desde então, né? Agora já tô quase fazendo nem sei quantos anos, porque como eu disse, eu sou bom de vinho, não de matemática. Para encontrar o Alessandro, você vai ter aí o Instagram dele, quiser alguma informação sobre vinho, sobre o mundo do vinho, sobre harmonização, enfim. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida que você tenha, entra lá no direct dele, lá do Instagram, que com certeza ele vai te responder. Não é isso? Com certeza. Então tá bom, gente. Valeu! E antes da gente ir embora, não esqueçam de fazer essas ações, se inscrever no canal E tomar vinho. e mandar uma mensagem pra gente. Comenta. Pergunta se você gostou desse tipo de conteúdo, que aí a gente traz mais o Alessandro aqui para falar um pouco mais sobre esse universo que tem aí infinitas histórias para contar, tá bom? E a gente se despede, né, Ale? Se despede da galera. É assim? Tchau. Não sei, não lembro. Tchau, é só falar tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até mais.